E convenhamos, né? O time misto do Flamengo é capaz de bater no Galo fora de casa. E tá bem difícil, né? O Claudinho já está fora de cogitação para esse momento, né? Praticamente fora. Falta só o Flamengo definir isso oficialmente, mas não vem. Muito caro. E o Wendel tem uma chance cada vez menor, né? E o Wendel, jogador do Flamengo, nem queria, né? Acabou por força... Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro duelam, né? Nesse sábado agora pelo Brasileirão. Atlético Mineiro vive um momento instável, né? 9 jogos, se eu não me engano, que não ganha. O Flamengo atualmente vive um bom momento, né? Após a vitória, a grandíssima vitória em cima do Grêmio, né? A gente não sabe como o Flamengo deve se comportar dentro de campo e nem a escalação que o São Paulo deve levar a campo. Só sabemos que o Flamengo, após um grande jogo diante do Grêmio e um grande desempenho também, né? Vale lembrar disso. O Flamengo não pode desempenhar um péssimo futebol, né? O Flamengo tem que manter uma constância. O Flamengo não pode oscilar muito de um jogo para o outro, né? Então esse é a expectativa da gente torcedor, né? Que o Flamengo desempenhe um bom futebol ali e não oscile tanto. O próprio Thiago Maia disse que os jogadores não escolhem competição. Será mesmo? Será que nesse jogo eles vão comprovar que não escolhem o jogo? Eu acho que essa é a pergunta que os próprios jogadores têm que responder à torcida, né? Se eles não escolhem o jogador, por que o desempenho do brasileiro é tão ruim, né? Então, tá aí a partida contra o Atlético Mineiro para ser provado, né? É isso aí, vambora para o vídeo, vai deixando seu like aí, créditos a Jovem Pan Esporte e vambora pro vídeo. Palpite, 3-1 Mengão, vambora. Portanto, expectativa, a gente não sabe se o Sampaoli, se o Felipão, a tendência é essa, né? Colocar talvez um time misto, se vão colocar força máxima ou até mesmo poupar a rapaziada aí para a Copa Libertadores da América. Flamengo e Galo, Mauro César tá aí, final de semana, esse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, jogo difícil, né? Enfrentar o Atlético, que também não vem conquistando bons resultados, né? O Atlético com muita dificuldade nesse início de trajetória do Felipão lá em BH, Mauro. A minha curiosidade é saber como os times vão a campo, né? As escalações, né? O Atlético tem um jogo assim... A situação do Atlético é muito mais difícil, porque o Atlético não ganha 9 jogos, né? 8 com o Felipão, é isso? Ou são 8 jogos, 7 com o Felipão? 7 jogos, 8 são 8 jogos, 7 com o Felipão se apresenta, mas não dirige. Isso. São 8 jogos sem vencer, 7 com o Scolari. E vem mal, vem de derrota, uma derrota até meio injusta para o Grêmio. E quarta-feira tem um jogo assim que toda a temporada do Atlético vai ser jogada quarta-feira. Já saiu da Copa do Brasil, não vai brigar pelo título brasileiro, evidentemente. No máximo pode voltar a brigar por uma vaga na Libertadores, pode reagir no campeonato, tem muito jogo ainda, mas o título só matematicamente é possível, né? Mas a Libertadores é possível. Se ele consegue vencer o Palmeiras na quarta-feira e elimina o Palmeiras, muda tudo. Aí muda completamente. Aí as derrotas no início da passagem dos escolares ficam para trás. A 9ª colocação, a 8ª fica bom no brasileiro. Tudo fica bom, tudo fica maravilhoso. Então o Atlético tem um jogo quarta-feira muito importante. Não sei se o Felipão vai botar o time em força máxima, se ele vai administrar o elenco, se ele vai poupar. No caso do Sampaoli, ele tem até mais possibilidade de colocar um time mais forte em campo, mais próximo do titular, ou até o titular, que ele só joga quinta-feira contra o Olímpia. Tem um dia a mais. E o Atlético joga quarta contra o Palmeiras. Os 2 jogos são no Brasil, o Atlético fica em Belo Horizonte, o Flamengo volta para o Rio, quer dizer, uma viagem curta e fica no Rio, quer dizer, não tem que ir ao Paraguai agora, só vai na outra semana para Assunção. Então a situação do Atlético, assim, é mais... o jogo de meio de semana... E o Atlético é outra coisa, enfrenta o Palmeiras. O Flamengo pega o Olímpia está em crise, vários problemas de relacionamento, premiação que não foi paga, dirigente prometeu uma coisa, fez outra, Diego Aguirre acabou, jogadores saíram, Diego Aguirre foi demitido, assumiu o Arce, o time não consegue vencer, foi eliminado semana passada da Copa do Paraguai pelo São Lourenço, que não é o da Argentina, do Paraguai, claro, que é da 2ª divisão. Então o time não tem vencido os jogos, tem colecionando fracasso, várias derrotas e empates nos últimos jogos, quando empatou, inclusive perdeu nos pênaltis para essa equipe pequena. Então o Flamengo enfrenta um Olímpia em crise no Rio. Ou seja, o Flamengo tem uma chance muito grande, até se fizer depende, né? Fizer um bom jogo, até de fazer um placar interessante no Maracanã e viajar para o Paraguai, assim, com a classificação encaminhada. Já o Atlético tem o Palmeiras, que não está no seu melhor momento, mas é o Palmeiras. E tem outra coisa, são 2 anos seguidos sendo eliminado pelo Palmeiras. E o ano passado, de uma forma, as 2 foram dramáticas, né? Uma pelo gol qualificado, que não existe mais. Com o Hulk perdendo o pênalti aqui no jogo de São Paulo, né? E o Vargas perdendo aquela chance de fazer 2-0, faz o gol ali, a história muda completamente, o Atlético ia para a final da Libertadores com toda certeza. E no ano passado, com 2 homens a mais, o Atlético não conseguiu vencer o Palmeiras. Então, está bem engasgado. O jogo de quarta-feira é tudo, mas o Flamengo é o time que o atleticano detesta. Então, também não admite perder para o Flamengo.
Então, a sinuca muscular, ele vai ter que montar um time amanhã competitivo, né? Até para quem sabe, com uma vitória sobre o Flamengo, ganhar um pouco mais de confiança para enfrentar o Palmeiras. Ao mesmo tempo, ele tem que fazer uma gestão que ele não pode chegar com o jogador machucado, perder os jogadores para quarta-feira. Então, é uma situação mais delicada do que a do Flamengo, pelo nível do adversário, pelo momento que vive. Então, acho que as escalações é que vão apontar aí o que a gente vai ver nesse jogo de amanhã à noite, que vai ser no Estádio de Independência, né? Até por conta do gramado lá do Mineirão. Eu tinha visto que ia ser no Independência, para quarta-feira poder jogar no Mineirão, segurar um pouquinho ali a qualidade do campo, que não é boa também, lá no maior estádio de Belo Horizonte. Ainda não vai ser no seu estádio que o Atlético vai jogar, né? O Atlético está lá de volta com aquele problema lá do ponto cego também no seu estádio. Que coisa aquilo ali, meu Deus do céu, coisa assustadora. MRV Arena. Como é possível, meu Deus. E tem gente tentando dizer que não tem ponto cego, mas você vê o vídeo, você vê que não dá para ver a linha do gol e tal. O cara não vê o gol, vai ver o gol do telão. Tem que botar um telão em frente e o cara vê o gol. Assustador. Mas enfim, essa é uma outra história, um outro problema. Mas enfim, sempre é um jogo... O Olímpia perdeu os três jogos numa abertura, né? Sim, está colecionando derrotas, teve essa eliminação. Tá olhando aqui, o Aço estreou e perdeu também. A coisa tá bem complicada lá. O time está numa crise... Tá em 12º. Uma crise danada. Tá em último. Ele foi muito bem na fase de classificação, foi um dos que mais pontuou, né? Menos que o Palmeiras, mas pontuou bem. E aí que teve um negócio. Pelo que eu apurei, eles prometeram uma premiação e na hora H parece que a premiação não veio. Aí os jogadores reclamaram, alguns saíram, foram afastados, teve briga lá com a diretoria e no meio disso tudo o Diego Aguirre acabou também espirrando nessa crise toda, né? Está se especulando até o Aguirre no Peñarol, talvez para a próxima temporada, o Peñarol também que vem se arrastando há um tempão muito mal, né? Só consegue algum brilhareco dentro do futebol uruguaio. Então é isso, eu acho que o jogo de amanhã está muito conectado às partidas de meia semana. Eu acho que mais o jogo para o Atlético, porque é bem diferente enfrentar o Olímpia em crise e enfrentar o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras não estando no seu melhor momento. E o Palmeiras fez um jogo contra o Fortaleza, venceu, não jogou muito bem, mas venceu. Agora está o América, né? Quer dizer, se consegue uma vitória, o Palmeiras vai mais tranquilo, equilibrado. E é o favorito do Palmeiras para quarta-feira. Eu acho que isso aí para mim é bem claro. O retrospecto do Atlético é assustador. O Atlético vai ter que fazer tudo diferente do que vem acontecendo. Tudo para conseguir uma vitória em casa e se classificar. Se perder no Mineirão, a chance aqui vai ser mínima, né? Vai ser muito pequena. Se perde o jogo em casa, ou ganhar aqui, vai ser muito difícil. Vamos para um rápido intervalo. Como disse o Mauro, já pensou? O Galo se leva uma pancada do Flamengo e depois perde do Palmeiras na Copa Libertadores, a situação que já não está legal, não está boa para o Felipão, vai ficar ainda pior. E o Flamengo, que vem numa sequência de 9 jogos de invencibilidade, são 6 vitórias, 3 empates. Nos últimos 20 jogos, o Flamengo soma 13 vitórias, 6 empates, apenas uma derrota. Está numa sequência positiva, numa sequência bacana. E convenhamos, né? O time misto do Flamengo é capaz de bater no Galo fora de casa. Então, o Flamengo neste final de semana. Falando agora um pouquinho mais do Flamengo, para essa partida está de volta a possibilidade de Luiz Araújo ou Cebolinha terem uma nova chance e darem descanso a Bruno Henrique, que atuou por 2 jogos seguidos. Gabigol e Pedro têm revezado minutos e não mais atuado, eles não têm mais atuado juntos, né? Nem Pedro nem Gabigol no time titular, né? Ou é um ou é outro. E na defesa, os desfalques de Davi Luiz, Ayrton Lucas e Pulgar por lesão devem se manter, com a permanência de Felipe Luiz após a excelente apresentação contra o Grêmio, outro que jogou bem e é dúvida, tá? O Felipe Luiz a gente não sabe se vai permanecer na lateral esquerda, até aquilo que a gente já vinha comentando no programa, veterano, experiente. E tem ali, né, os minutos bem administrados pela comissão técnica do Flamengo. Wesley, suspenso para o jogo da volta da Copa do Brasil, pode dar lugar a Varela, que também precisa de ritmo de jogo. Libertadores chegando para o Flamengo, Mauro César, o São Paulo que já gosta de mexer no time. Agora é a oportunidade perfeita para ele mexer ainda mais nesse time do Flamengo, Mauro. Pois é, eu acho até que ele precisa girar mais o elenco mesmo, né? Eu acho que é necessário que ele reveze mais os jogadores e é provável até que ele faça isso talvez nessa partida, né? Colocando no banco alguns titulares e dando sequência aí, dando condição de jogo para outros atletas. Não acho que ele deveria montar 2 times, um A e o B, mas misturar mais, né? De repente, o Pedro começar um jogo, aí agora, como você falou, o Bruno Henrique ser poupado, tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha para começar jogando, dá uma oportunidade de novo ao Matheus França, que voltou de lesão, não foi vendido, né? Aliás, o Flamengo recusou aí propostas do Crystal Palace, o jogador não deve sair, pelo menos a priori, a não ser que subam a oferta. E está bem difícil, né? O Claudinho já está fora de cogitação para esse momento, né? Praticamente fora, falta só o Flamengo definir isso oficialmente, mas não vem, muito caro. E o Wendel tem uma chance cada vez menor, né? E o Wendel, o jogador do Flamengo nem queria, né? Acabou
por força das circunstâncias e até pelo empenho do jogador para tentar voltar para o Brasil, entrando na pauta, mas o Zenit quer mais dinheiro e é possível que o Flamengo não contrate ninguém nessa janela aí. É possível que mais ninguém, ele já contratou alguns, é possível que não contrate mais ninguém. Eu continuo achando que para contratar o jogador mais ou menos, para depois dizer que contratou, é melhor não contratar ninguém. Você tenta numa outra janela, o De La Cruz, outros jogadores que possam fazer mais diferença, né? Porque se você eleva o nível do time, aí depois você fica trazendo um jogador mais ou menos para completar elenco, para dizer que contratou, não adianta nada. Aí você fica com o que tem, que já é muito bom, vamos combinar, né? O São Paulo já tem um material humano muito bom. Ele, perdi o Vidal, quero outro cara que possa fazer essa função. Peraí, então você pode muito bem se virar com o que você tem ali. Está muito bom. Eu acho que não dá para reclamar. Pode ficar melhor? Ok, faça mais investimentos, mas também não pode fazer maluquice, né? Se o Zenit pede 25, 30 milhões de euros pelo Claudinho, obrigado, tchau. Aí é fora das condições. É aquela coisa, é uma questão de ser coerente. Por que eu critico o São Paulo contratar o Rames se o São Paulo não consegue pagar salário em dia? Pelo menos o noticiário diz isso, atrasa sempre lá o direito de imagem. É um jogador caro, então por que o São Paulo não acerta a sua vida para contratar um Rames Rodrigues da vida? Então fica sempre nessa roda viva. É o problema do futebol brasileiro. É a mesma coisa, o Flamengo tem grana para contratar, mas tem um teto. Não pode chegar, contrata qualquer um, é 30, 40, não pode ser assim também. Qual o seu limite? É 15 milhões de euros, que é uma belíssima grana? Não dá, então não contrata. Vai ficar com o que tem. Não pode fazer maluquice, se endividar, fazer coisas que estão fora do seu alcance. Até os times mais ricos do mundo, em algum momento, eles têm um limite. A única contratação, assim, algumas que você vê que são loucas, são tipo do Neymar pelo PSG, mas aí não é nem um clube, né? É um país rico, né? Que vai lá e contrata o jogador. Aí, 220 milhões de euros lá atrás, quando foi para o Paris Saint-Germain. Aí é outra história, aí é outra realidade. Então, acho que a torcida fica meio na bronca, que o torcedor de futebol no Brasil, especialmente, ele tem um fetiche por contratação, né? O time ganha de 5-0 de um rival, no dia seguinte o cara quer saber do mercado da bola. Mesmo que seja mentira. Quase sempre é mentira as notícias que os caras publicam por aí. Quase sempre é cascata. Alguma coisa você vai filtrar e é verdade. A maior parte é mentira. É gente querendo faturar em cima da sua boa fé. Mas o fato é que eu acho mais razoável não contratar ninguém do que contratar se for por patamares financeiros que o clube não possa honrar ou que vá comprometer as finanças do clube. Eu me lembro, por exemplo, que o Flamengo tentou o Balotelli, foi um pedido de Jorge Jesus, lá atrás. Aí ficou muito próximo de contratar, muito próximo. Aí era ele e o Mino Raiola, falecido, né, há pouco tempo, o empresário, né? O Flamengo estava lá negociando com o empresário do Balotelli. Aí o Balotelli e o Mino Raiola colocaram algumas cláusulas a mais no esboço do que seria o contrato, né, que elevou demais o valor. Quando isso aconteceu, bateu no financeiro do clube e o financeiro falou, não, aí não dá, passou. O nosso teto está aqui, ó. O Balotelli nós temos essa grana. Passou para cá, esquece. Eu acho que tem que ser assim. Todos deveriam ser assim. Todos os clubes deveriam ser geridos dessa maneira. Não pode. Mesmo aqueles que têm melhor condição financeira. Tem aquela frase, né? Vender o almoço para pagar a janta, né? É o que muitos clubes brasileiros fazem. Fazem. Por isso que eu acho que a discussão da receita de televisão ela é rasa. Muitos colegas falam disso como se resolvesse. A gente tem que cobrar duas coisas. A melhor distribuição do dinheiro da televisão, e não é só isso que os clubes arrecadam, eles arrecadam de várias outras formas, né? Se o Flamengo faturar 1 bilhão e 200 por ano, uma parcela significativa é direito de televisão. Sim, e premiação também pelos resultados esportivos, que está uma coisa ligada à outra. Do brasileiro, você paga mais para quem tem também uma colocação melhor. Mesma coisa acontece com a Copa do Brasil e tudo mais. Mas, além disso, tem que ter boa gestão. Porque não adianta você pegar o dinheiro todo e entregar na mão do dirigente que faz bobagem. Vamos pagar mais aqui para o time Rosita Sofia Futebol Clube. O dirigente é o maluco, vai lá e contrata mais até do que ele pode, ele vai comprometer a receita toda e vai ficar no mesmo. Cobra-se muito pouco a gestão. Só se fala de... Eu acho que tem que dividir melhor, tem que melhorar. O Fortaleza tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais, claro. Estou falando do Fortaleza porque o Fortaleza, mesmo ganhando muito menos que a maioria da Série A, quase todos, ele tem boa gestão. Então, quem quer ser o Fortaleza? Né? No sentido da gestão. Quem quer ser o Fortaleza? Todo mundo bate, que legal o Fortaleza, que bonito, né? E tal. Mas ninguém quer ser o Fortaleza. O Fortaleza estava na Série C, gente. Não conseguia subir. O clube foi fazendo um trabalho. Hoje o Fortaleza contrata jogadores de times aqui do Sul-Sudeste. Contrata. Os jogadores saem daqui e vão para lá porque paga em dia, é estruturado, é competitivo, mantém seu técnico. Então, quem quer ser o Fortaleza? Ninguém quer ser o Fortaleza. Todo mundo quer ser o Palmeiras, o Flamengo, sem poder ser. No sentido de contratar, de fazer... de se vender em aventuras até. Mas, infelizmente, esse discurso, essa conversa, essa pauta, essa linha de pensamento, ela não agrada o torcedor em grande parte. Então, muita gente prefere falar sobre outras coisas. Ô, Mauro, deixa eu fazer uma pergunta. Em termos financeiros, né? O Flamengo é o time hoje que mais fatura, acima de... a casa de 1,5 bilhão, né? Quase 2, né?
Você pega o Campeonato Carioca, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, essas receitas, vamos supor que o Flamengo ganhe tudo. Dá 500 milhões de premiação? Não. Essas competições todas juntas. Todas juntas, se ganhar o brasileiro, tudo ganhar as três? Acho que passa disso. Passa disso? Acho que passa. Se ganhar as três, acho que passa. E a gente está aqui falando, o Mauro citou o Fortaleza, e também a gente estava aqui comentando. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo enfrenta aí o Atlético Mineiro, né, em depressão, né, vamos dizer assim. Então é aquilo. O Flamengo, ele tem a obrigação de vencer? Vamos dizer que sim, né? Pelo momento do Atlético Mineiro e pelo último apresentação do Flamengo contra o Grêmio, o Flamengo chega assim como muito favorito para esse jogo. O Flamengo vai jogar com o time titular? Eu creio que não, porque o Sampaoli é um técnico que geralmente não, quase nunca repete escalação, né? E deve mudar. Eu acho que o Sampaoli vai mexer nesse elenco, vai fazer aquela mistura de jogadores titulares e reserva, né? Porque não existem jogadores titulares nesse time. Eu acho que eu concordo com o Mauro nesse ponto, que o São Paulo tem que mexer mesmo, mesclar e poupar algumas peças, deixar no banco de reserva, caso precise, coloque no jogo, mas botar jogador como Cebolinha, Luiz Araújo, ou até o Varela mesmo, botar para rodar, né? Porque o Varela já não vai jogar o jogo da volta da Copa do Brasil. Então, botar o Varela para jogar. O Varela já não se mexe. O São Paulo disse que não contaria com o Varela. Varela possivelmente não vai sair do Flamengo, vai continuar no Flamengo. Então o São Paulo tem que botar ali para jogar, para botar alguns jogadores para se mexer, entendeu? Ganhar rodagem, porque quando precisar os jogadores não vão estar muito tempo sem jogar, né? Então aquilo, o Flamengo, o favoritismo para mim é do Flamengo sim, jogando em Minas Gerais. Só que vamos ver como que o Flamengo vai reagir a outra competição da quinta-feira, né, contra o Olímpia, dia 3. Tem jogo pela Libertadores. E o Flamengo... Será que o foco do Flamengo vai estar nesse jogo? Ou a cabeça dos jogadores já vai estar pensando na quinta-feira pela Libertadores, né? Tem essa questão. E o Thiago Maia, ele disse que os jogadores O Thiago Maia disse na zona mista, né, após o jogo contra o Grêmio, disse que o Flamengo não escolhe competição. Esse jogo contra o Galo é o jogo ideal para eles provar isso, né? Pelo Brasileirão, um jogo importante, rivalidade em alta entre Galo e Flamengo, Flamengo e Galo. Eu acho que é o jogo ideal para os jogadores do Flamengo demonstrar isso em campo e dizer que o Flamengo não escolhe o jogo, né? E tentar desempenhar um bom futebol ou o futebol do Flamengo, o desempenho não ser muito abaixo em comparação ao jogo do Grêmio. Não oscilar tanto de um jogo para o outro, que geralmente acontece isso, né? O Flamengo oscila, vai de 8 a 80, questão de muito rápido, né? Mas é isso aí, meu palpite é 3-1 Flamengo nesse jogo aí. E tamo junto aí, galera. Valeu!